E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu Consicast. Você já se pegou dizendo aquela famosa frase: "Ah, segunda-feira eu começo"? Pois é, olha, mudança de vida parece ser muito difícil, até que um dia você aí vira a chave. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui nesse episódio do Consicast. O momento que a gente decide sair do sedentarismo, cuidar melhor da nossa alimentação e aí começar de verdade a priorizar a nossa saúde física e também a nossa saúde mental. Adotar hábitos saudáveis não é só uma questão de estética ou mesmo de moda, é uma escolha de vida, uma escolha que envolve movimento, consciência, equilíbrio e, acima de tudo, constância. Vamos conversar sobre desafios, os primeiros passos, a importância do acompanhamento psicológico, da atividade física regular e da alimentação equilibrada. E, claro, trazer histórias inspiradoras aqui na mesa do Consicast de quem já fez essa virada e hoje colhe os frutos de uma vida leve, mais ativa, saudável e, por que não, mais feliz. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui a criadora de conteúdo voltada à saúde e bem-estar, a Suzy Derosa. Suzy, que prazer tê-la aqui. Obrigado, viu? Prazer é todo meu, é com muita satisfação, sinto-me honrada em estar aqui, poder falar desse assunto que, assim, me enche os olhos, sabe? Que para mim é algo tão natural, eu sendo uma pessoa comum, e, de repente, poder contribuir na vida das pessoas de alguma forma, para mim é muito satisfatório, muito prazeroso. Bom, a Suzy vai compartilhar com a gente dicas, reflexões, caminhos possíveis, por que não, para transformar pequenos hábitos em grandes mudanças. E se você está esperando aí um sinalzinho para começar, talvez esse episódio seja ele. Então fique com a gente, respira fundo e vamos acompanhar essa edição, esse episódio do Consicast. Ô Suzy, vamos dar início lá do comecinho. Nesse nosso bate-papo de esquenta aqui fora das câmeras, você me contou que se formou em administração de empresas, aí decidiu ser designer de conteúdo, aí quis empreender, abriu uma loja de produtos naturais e aí acabou em uma geradora de conteúdos saudáveis. Toda mudança, a gente entende, tem o seu ponto de partida, né? E às vezes aí uma grande virada de chave. A gente entendeu que a Suzy encontrou a sua chave e hoje gera conteúdo super enriquecedor para as pessoas mudarem de vida. Sim, exatamente. Então, assim, na verdade, a história começa um pouquinho, bastante até lá atrás, né? É assim, em 2017, na verdade, no final de 2016, eu trabalhava como CLT, né? Eu era formada em administração de empresas apenas. E eu trabalhava num departamento comercial e eu era muito sedentária. Muito, né? Tanto é que, assim, hoje estar aqui falando sobre esse assunto, para mim, nunca que eu imaginava naquela época que eu poderia estar conversando a respeito de saúde, de alimentação, enfim. E foi no final de 2016 que eu me vi, né, trabalhando, assim, sentada. Nossa, trabalhava das 8 até as 19, 20 horas. Então, assim, o tempo todo sentada, não fazia nada. Me alimentava mal. E aí eu falei assim, o ano que vem eu vou fazer alguma coisa, né? Como muita gente fala, é muito comum. E aí foi quando eu iniciei, em 2017, numa ginástica multifuncional. 3 vezes por semana, para poder me movimentar, deixar o sedentarismo de lado. Mas eu até então, eu era uma pessoa comum, assim, comia normalmente, né? Não que hoje eu não coma normalmente, a gente vai chegar lá. E aí eu comecei a fazer atividade física 3 vezes por semana, ginástica multifuncional. No começo, assim, é desafiador, né? Eu acho que o começo de tudo na vida não é fácil. E comigo não foi diferente. Começou na marra. Comecei na marra, porque eu tinha ali 34 anos e eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa, né? Não tem jeito. Quem quer ter qualidade de vida... Sim.
em algum momento vai ter que fazer alguma coisa. Quem quer viver com qualidade de vida não tem o que fazer. E aí eu passei a fazer atividade física 3 vezes por semana, na intenção de deixar de ser sedentária. Mas o que foi bacana é que eu comecei a pegar gosto, fiz algumas amizades. Na época foi no Sesc, aqui em Bauru. E aí eu achei interessante, gostei daquilo que eu estava vivendo. E aí eu comecei a ver um mínimo resultado estético, né? E aquilo me trouxe muita alegria. E eu falei, nossa, que legal, né? E aí eu comecei, assim, uma coisa leva a outra. Você começa a conviver com pessoas que têm esse estilo de vida saudável. E aí eu passei a me alimentar melhor. Fui num nutricionista, acho que depois de uns 3 meses que eu já estava com atividade física, fui num nutricionista e aí passei a fazer uma dieta, mas assim, normal. Comer arroz, feijão, frango, carne, vegetais, verduras, legumes, frutas. E aí, depois de um tempinho, eu vi que os resultados estéticos poderiam ser ainda melhores. E aí foi quando eu decidi ir para uma academia mesmo. E aí foi quando eu comecei, e isso faz 8 anos, e desde então eu nunca mais parei. E nesse começo, Suzy, o que foi mais difícil? Mudar a sua alimentação ou criar um hábito de se exercitar? Então. Bom, a alimentação... Que é difícil, né? Você cria difícil. o hábito, mas ao mesmo tempo você olha para a geladeira e normalmente casa cheia de esposo, crianças, Sim. você come o que está na geladeira ali. Sim, exato. Né? Então é um desafio, não só Claro. o exercício, mas também mudar o formato da sua geladeira, do que tem dentro da sua geladeira. Com certeza, com certeza. Então, na minha casa, as coisas assim não foram tão complicadas porque sou apenas eu e meu esposo. A gente não tem filhos, né? Então, essa parte é um pouco mais fácil, mais tranquilo. Mas eu trabalhava num lugar onde a gente tinha muito happy hour, né? E o pessoal comia muito, assim, muitas guloseimas. E eu acabava indo nessa vibe também. Mas quando eu vi que eu queria ter um resultado e que ali, fazendo atividade física, estava me trazendo algum benefício, eu vi que eu tinha que ter um foco. Mas eu nunca fui assim de ser bitolada, sabe? De, não vou comer, não vou participar, não. O que eu fiz? Eu passei a reduzir um pouco a quantidade do que eu comia, que talvez não era tão saudável, mas nunca deixei. Agora, a questão da atividade física não foi, assim, teve uma parte que foi muito complicada para mim, porque eu treinava à noite, né? Eu treinava à noite, depois do trabalho. Só que, o que aconteceu? Eu tive um problema de saúde do meu pai, que ele ficou internado, e aí eu não tinha escolha. Ou eu tinha que ir treinar às 6 horas da manhã, ou eu não treinava, porque eu saía do trabalho e eu ia visitar meu pai no hospital. E aí, naquele momento, foi assim, para mim, muito desafiador, porque eu sempre tive muita dificuldade em levantar cedo. Sempre tive muita dificuldade. E aí, quando eu falei pro meu esposo, né, que daí, nisso, eu já tinha trazido ele também para atividade física. Aí é que tá. Você tem que buscar um parceiro. Exato, não isso só o parceiro importante. de vida, mas o parceiro do dia a dia ali na hora de atacar a geladeira. Com certeza. Quando os dois estão juntos no mesmo propósito, tudo fica mais leve, E né? é importante para quem está nos assistindo. Sim. Né? Família muito numerosa, às vezes é mais difícil. Com certeza. É mais difícil, mas eu falo que você tem que colocar prioridades na sua vida. São escolhas que você faz, né? Que você vai colher em algum momento. E assim, hoje quem fala que eu não tenho tempo de treinar, eu não tenho tempo para fazer uma comida saudável. Na verdade, não é que ela não tem tempo, ainda não é a prioridade na vida dela. Porque por tudo que eu passei nos últimos 2 anos, né? Quando eu tive o Empório, depois a gente vai chegar lá, para mim foi muito difícil continuar treinando. Mas eu ia e eu fazia o que dava. Dentro da minha realidade, eu dava o meu melhor. E você tinha aquele esquema, como a gente também faz, né? Olha, final de semana pode tudo. Sábado e domingo eu vou liberar, mas de segunda a sexta não. Vou me regrar ali e vou comer, me exercitar, mas sábado e domingo nem vem que não tem. Ou então, não tinha nada disso. Na verdade, as pessoas, elas se enganam quando elas falam que, sábado e domingo, ou dia do lixo, ou final de semana. Exato, não é. Não é. Primeiro que assim, eu aprendi, né? Uma coisa que eu acho que nenhuma comida é lixo.
né? Porque, por pior que seja falando nutricionalmente, uma comida, ela vai te alimentar. Então, lixo, a gente não come lixo, né? Graças a Deus, a gente não come lixo. Exato. Mas a refeição livre, por exemplo, não é assim, sábado e domingo é livre, não. Porque o que você, de repente, para quem quer emagrecer, extrapola em calorias no sábado e no domingo, por mais que faça uma dieta mais restritiva, durante a semana, de segunda a sexta, no final de semana você vai extrapolar e aí, de repente, talvez vai equilibrar. Se você está treinando, você está se alimentando bem de segunda a sexta, mas às vezes você não vai ter aquele resultado expressivo que você gostaria. Bom, então vamos continuar na linha do tempo. A Suzy, CLT, trabalhava até comecinho da noite, tinha pouco tempo para se exercitar, virou a chave. E aí, como é que foi a sua evolução a partir daí? Então, aí, em 2019, eu deixei de ser CLT, né? Não trabalhava mais nessa empresa. Foi quando eu fui fazer o designer de interiores, que foi durante quase 2 anos. Acabei encerrando home office, porque foi quando entrou a pandemia, 2020. Mas eu também, assim, eu achei bacana, mas eu não me vi trabalhando com aquilo. Né, eu achei interessante para a minha vida, para aplicar na minha casa, mas eu não me via trabalhando com aquilo. E foi então que, assim, mais ativa na alimentação saudável, alimentos mais naturais, como grão de bico, lentilha, enfim, eu tive o desejo de ter um empório. Eu falei, nossa, eu ia, né, nos empórios aqui em Bauru e eu via todos aqueles alimentos assim, e eu falava assim, meu Deus, isso aqui é tão bonito. Eu acho que um dia eu quero ter um empório. Sabe quando você joga assim para o universo? Joga para o universo. Aí eu encerrei o designer de interiores, não fui atuar. E aí eu estava somente em casa, né? Trabalhando em casa, ajudando um pouco meu esposo. E com os afazeres domésticos mesmo. E aí a gente foi naquela ideia e eu falei para ele, e ele muito parceiro, falou, então nós vamos ter. Mas eu sempre fui assim um pouco medrosa, sabe? Ele é mais assim de ir e vamos fazer, vai dar certo. Tem mais um espírito empreendedor. Exato. Eu sou meio medrosa, assim, mais conservadora, não sou muito de arriscar. Mas as coisas foram acontecendo e, enfim, né? Para resumir um pouquinho, foi em 2022, em abril de 2022, nós inauguramos uma loja de produtos naturais, o Empório aqui em Bauru. E assim, como eu já tinha ali para mim a vida saudável, a alimentação, exercício físico, para mim era muito prazeroso poder conversar com isso sobre as pessoas, poder divulgar os produtos que eu tinha, porque, sabe, eu sabia o bem que aquilo trazia para as pessoas, então era realmente muito satisfatório, né? E aí uma forma que eu encontrei até de criar conteúdo para a página do Empório era fazer receitas com o que eu tinha na loja, para as pessoas verem na prática, porque a gente escuta muito falar assim, ai, tal alimento é saudável, esse alimento é saudável, mas na verdade as pessoas muitas vezes não sabem como usar, né? Então eu queria mostrar mesmo na prática como que era, e eu via que dava muito certo, porque as pessoas iam até a loja para comprar aqueles produtos. Os ingredientes para poder replicar em casa. Exatamente. Olha que bacana. E eu passava uma credibilidade, né, por eu ter na prática mesmo, por eu consumir. Então, assim, foi uma coisa muito natural. Não era para querer simplesmente vender. Mas sabe aquilo que você encontra a felicidade, você quer distribuir para as pessoas? E você foi trabalhando esse nicho da comida saudável, né? Sim. De fazer as receitas com os ingredientes que você tinha na loja, né? No empório. E aí você foi conquistando novos clientes que vinham por conta das suas redes sociais. Exatamente. As pessoas falavam, nossa, aqui é diferente, né? Porque a forma como você demonstra o produto, enfim, as pessoas gostavam de consumir aquele conteúdo. Não era somente um perfil no Instagram de uma loja que só tinha foto do produto e o valor. Não, eu tinha aquela interação com as pessoas também. Mas aí foi que eu me vi, na verdade, que eu não estava sendo uma empresária, né? Eu estava sendo uma criadora de conteúdo dentro do meu negócio. Só que daí as coisas começaram a ficar um pouco complicadas. Por quê? Porque eu era criadora de conteúdo, mas na verdade eu não era. Eu tinha uma loja para poder administrar uma empresa, né? Eu tinha que comprar, eu tinha que vender também. Eu também era funcionária do meu negócio, era uma empresa pequena.
Então, eu me vi assim muito abarrotada. E aí foi quando eu pensei, falei, meu Deus, eu estou criando conteúdo ou estou sendo de fato uma Uma empresária? empresária do ramo. É. E aí foi quando eu vi que estava afetando a minha qualidade de vida, aquilo que eu pregava para as pessoas sobre alimentação, sobre atividade física, na verdade Estava regredindo. Estava regredindo. Porque eu não estava conseguindo Sim. conciliar, eu trabalhava muito, eu trabalhava aos sábados, às vezes até 5, 8, 9, já teve vezes de eu sair da loja 11 horas, meia-noite, a loja fechava 1, mas tinha trabalho para mim, que eu não conseguia fazer enquanto a loja estava aberta. E aí a minha qualidade de vida, a minha saúde, até assim, mental, estava Sim. muito abalada, sabe? E eu falei, não, eu não vou dar conta, não consigo. Fechou o empório. Aí eu pensei, tá, mas e aí o que eu vou fazer? Eu pensei, a princípio, de trabalhar com meu esposo, que é uma área totalmente diferente, ele é engenheiro eletricista, né? A princípio era isso, mas não ardia no meu coração aquele desejo, sabe? Eu vou fazer isso com todo o amor do mundo. Tinha não. aquela pulguinha da rede social ali. Exatamente, exatamente. E aí eu falei, por que não começar, ou melhor, continuar postando, elaborando receitas saudáveis? Por que não? Né? Só que assim, eu sabia que era um trabalho de formiguinha. De fato é. Não é um negócio que você começa hoje e que amanhã você está Sim. ganhando muito dinheiro, que você está super reconhecido. Não, não é. Eu sabia que era um trabalho de formiguinha. Mas eu falei, eu preciso fazer, né? Eu preciso ver na prática como que é isso. E aí as coisas foram acontecendo, então faz exatamente 1 ano que eu estou trabalhando com isso. E eu posso dizer que assim, eu estou muito satisfeita até o momento. Eu ainda preciso galgar muito mais. Eu tenho muita coisa para aprender, para crescer. Financeiramente falando, ainda não é algo rentável, mas é algo que eu vejo que eu estou no caminho. E serve de uma prestação de serviços muito valiosa para as pessoas, Nossa, né? é indescritível. Onde você consegue agregar nesse mundo de tanta futilidade da internet. Exatamente. Você agrega com um fator tão, né, de bem-estar para as pessoas, Sim. né, Suzy? Ô, Suzy, vamos compartilhar um pouquinho aí das suas experiências com a alimentação, com o comer saudável. Eu queria saber um pouco, né, hoje, quais são os alimentos? O que faz parte da tua rotina, né? O que viraram queridinhos da Suzy, que não saem ali da prateleira, do armário, da geladeira? Então, é curioso, né? Porque, assim, quando você falou no começo sobre o que ter na geladeira, né? Então, eu cheguei realmente num ponto onde, quando a gente vai comprar nos supermercados, a gente não vai ficar comprando um monte de guloseimas, até porque, sinceramente, hoje, não é algo que me faz falta, né? Por exemplo, chocolate, que é uma coisa que todo mundo ama. Uhum. Eu só gosto de chocolate 70%, 60% para cima. Eu não gosto de chocolate ao leite. Às vezes as pessoas, né, elas querem presentear e às vezes dá um bombonzinho e assim, esse é só hoje. Mas elas não entendem que não é que assim que eu não quero comer, não é porque eu não posso comer porque eu treino ou porque eu tenho que ser saudável. Eu de fato não me apetece. Sabe? Porque o meu paladar mudou, né? Então, hoje, o que não falta? Alimentos simples que tem na casa de todo mundo. Arroz, feijão, uma proteína magra, frango, é o que eu mais como. Verduras, legumes, frutas. Mas é difícil, é caro ser saudável. Gente, depende. Por exemplo, eu falo assim, o que Realmente, você vai na gôndola do mercado, todo o alimento naquela área de alimentos saudáveis, você leva um susto. Tem um mais valor ou menos, um pouco mais elevado. Então há um investimento, mas dá pra gente fazer uma alimentação saudável com o que a gente encontra no hortifruti, onde a gente encontra nas gôndolas tradicionais dos mercados? Sem sombra de dúvida. Eu vou falar aqui, não como nutricionista, porque não sou, Sim, obviamente. Mas baseado na tua experiência. Na minha experiência. Eu penso assim, o interessante é você variar as verduras, os legumes, né? Cada dia comer com certeza, a gente está falando aí num mundo ideal, mas não é todo mundo que consegue. Então, assim, o que eu costumo comprar? Banana é uma coisa que sempre tem, até porque eu faço muita receita. Não dá para variar as frutas, porque algumas estão mais caras. Gente, laranja ou banana, se você comer todos os dias uma laranja, que seja, se você não pode variar, que seja uma fruta,
todos os dias, mas tente colocar na sua rotina uma fruta que seja, sabe? Eu costumo comprar o que é mais fácil para eu fazer e o que de fato está na promoção, sabe? Você sabe que eu sou muito impulsivo. Essa mão aqui, ela é minha inimiga. Sempre quando eu abro a geladeira e tem um chocolate do moleque lá e eu faço que de desenganado, né? Desentendido. Ah, mas o Sim. que é? Mas para mim deve ser para... Enfim. Mas assim, como lidar com a impulsividade? Aí que vem. Porque geralmente você tem muitos aspectos, né? Você é uma pessoa muito ansiosa, muito estressada, o seu dia a dia. Quando você chega em casa, você realmente quer desestressar, né? E deitar no sofá, assistir uma série e comer uma porcaria. Sim. E aí vem aquela vozinha na consciência, falar, amigo, você vai sair da dieta. Sim. Então, como você lidou com os seus impulsos, com a sua ansiedade, né? Todo mundo tem um grau de ansiedade, a gente tem, com né? certeza. Por conta do nosso trabalho, do nosso dia a dia, Sim. você tem um grau, cada um tem o seu grau de ansiedade ali. E isso, indireto ou diretamente, contribui com essa impulsividade. Com certeza. Como é que você trabalhou isso no teu psicológico, no teu consciente? Então, o que eu faço, na verdade, até hoje, são trocas inteligentes, né? Por exemplo, problema... Amarra as mãos, faz Não! o não? Pelo amor de Deus! Você tá falando com a pessoa que, assim, aparentemente é magra, mas você não tem ideia o tanto que eu como, o tanto que eu amo comer, sabe? A gente em casa, assim, a gente come muito. A gente come, assim, como se fosse uma família, sei lá, acho que de 5 pessoas. Entendi. Tanto eu quanto meu esposo, a gente gosta muito de comer. Mas a questão das trocas é assim, como o chocolate, por exemplo. Ai, a pessoa gosta muito de chocolate. Tenta trocar o chocolate ao leite por um chocolate 70, um chocolate 60. E outra coisa, o que eu fazia? Eu porcionava algumas coisas. Tem um salgadinho que eu gosto muito, que ele é assim, é puro glutamato monossódico, é puro conservante, gordura. E quando eu comprava, hoje eu nem compro mais, mas quando eu comprava, o que eu fazia? Eu via ali a tabela nutricional, porque querendo ou não, eu aprendi a ver a tabela nutricional, a lista dos ingredientes, né? E aí eu via quantas calorias, quanto de gordura, quanto de carboidrato que tinha numa porção de, sei lá, 20, 25 gramas, e eu pegava o saquinho, pegava um potinho, colocava ali aqueles 25 gramas e comia, mas não todos os dias, obviamente, né? E eu sei que isso para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil. A questão da ansiedade, aí eu acho que talvez seria necessário a pessoa fazer, talvez, alguma atividade física, por exemplo, ajuda muito na baita de um atividade. remédio, né? Ajuda demais, entendeu? Isso aí já é, assim, um meio caminho andado. Talvez não meio, mas um quarto do caminho já tá, né? Então, a atividade física ajuda muito. E talvez tem casos que a pessoa precisa fazer um acompanhamento com um psicólogo, alguma coisa assim, porque de fato não consegue lidar com a ansiedade e acaba comendo as emoções, né? Então, hoje, eu falo que eu como de tudo. Eu como pastel, eu como lanche, eu como pizza, mas isso é a menor parte do meu tempo, entende? Sábado em casa à noite é sagrado, pizza ou lanche. E às vezes eu como um pastel também, mas isso é muito esporadicamente. O que não pode, assim, não é que não pode, para mim, né? Eu entendo que não é o que eu quero para minha vida. É trocar um almoço por um pastel, eu não troco uma janta por... As principais refeições. Exato. Porque se você come bem, que seja arroz e feijão, você vai ficar saciado a ponto de você, de repente, não querer uma porcaria, entende? Então, eu acho que são trocas inteligentes que a gente precisa fazer. Deixa eu fazer uma consultoria. Vou aproveitar aqui, vou fazer uma consultoria com a Suzy. Tô brincando. Ô, Suzy, por exemplo, o meu problema maior é quando chega a noite. E muitas pessoas falam que a alimentação é meio que inimiga da noite. Você tem que fazer uma alimentação muito leve, algo muito bem pensado, né? Principalmente como eu que tenho um hábito de dormir muito cedo, porque eu acordo muito cedo, né? Então, normalmente eu preciso comer logo nas primeiras horas da noite ali, 6, 7 horas da noite. Sim. Né? Porque senão eu tenho um sono muito complicado, muito pesado, né? O período noturno é um período de maior problema para você encontrar uma alimentação exata?
Então, eu acredito, né? Isso eu vou falar baseado em achismo mesmo, tá? Porque eu vejo que tem vários profissionais que falam muito sobre jejum, né? Que falam que depois Na de moda certo agora o jejum intermitente. intermitente, a questão do que comer, o que não comer depois de certo horário, porque isso não faz Uhum. bem, questão de pico glicêmico. Então, assim, eu não vou entrar muito nesse assunto porque não é a minha área. Eu vou falar de mim, Da tua experiência da minha pessoal. É experiência. isso que eu quero. É, eu, De como você se encontrou, por exemplo, com esse tipo de alimentação, porque a gente ouve falar, olha, você tem que se alimentar de 3 em 3 horas, uma alimentação mais saudável, né, fora dos horários das alimentações principais, né, do almoço, do café da manhã, almoço e jantar, e o grande problema está realmente na alimentação noturna. sim, eu falo por mim. À noite é o horário que, assim, acho que eu mais quero comer também. Eu gosto muito de comer e à noite, acho que porque já tá Seu corpo próximo. relaxa. Exato. Então, eu falo por mim. Mas à noite é sim importante a gente fazer uma alimentação mais leve, até mesmo por conta da qualidade do sono, né? Você vai querer dormir ali com a barriga cheia, né? O seu sistema digestivo querendo trabalhar e ao mesmo tempo você querendo dormir. Eu acho que não é legal, mas eu confesso que às vezes eu peco nisso, porque às vezes eu acabo jantando muito próximo ao horário de jantar, mas eu De sei que dormir. perdão, de dormir. Sim. E eu sei que isso não é saudável. Então, eu acredito que a última refeição, assim, tem que ser por volta de umas 2 horas antes de você dormir e uma refeição mais leve. Mais leve. Mais leve, optar por uma Um docinho proteína. pode depois? Pode, pode. Docinho Eu pode, já 2 docinhos pode, 3. Então, aí vamos combinar que cada caso é um caso, Sim, né? sim. Eu já tive nutricionista, acompanhamento com nutricionista, que ele colocava na minha refeição, no jantar, 2, 3 quadradinhos de chocolate. Porém, sabe o que eu falei para ele? Você não pode aumentar a quantidade de arroz e tirar o chocolate? Porque eu sou mais do time do Do salgado. salgado. Então, eu não faço questão do chocolate. Agora, já tem pessoas que fazem. Então, o acompanhamento nutricional, ele também é importante por conta disso. Porque vai ser personalizado de acordo com a sua realidade. Para mim, não é difícil, não é nenhum problema ficar sem o doce. Mas falar para mim que vai tirar o arroz e o feijão, aí você já vai querer me deixar Aí nervosa. vai arranjar briga. Vai. Ô, Suzy, a gente falou um pouquinho da ansiedade. Como é que você cuida, você faz o seu autocuidado, né? Você consegue passar algumas dicas pra gente da tua experiência para manter esse equilíbrio emocional? Não é fácil, né? Não é fácil. Acho que no mundo que a gente vive hoje, as redes sociais, eu falo por mim até, porque como eu trabalho com redes sociais, tô ali o tempo todo no celular e assim é muito estímulo que a gente recebe o tempo todo. Nossa, é muita coisa, é difícil. Então, eu acho que você precisa colocar algumas regras para você e de fato cumprir. Falando, por exemplo, de rede social, de celular, quanto tempo você vai ficar por dia? Coloca ali no seu celular, tem o tempo limite, né? Que o próprio, por exemplo, o Instagram vai te mostrar quanto tempo você vai ficar, porque eu já passo muito tempo editando vídeo, então a minha visão, nossa, às vezes chega no final do dia, meu olho tá doendo de tanto que eu tô ali no celular fazendo edição. Então, a gente precisa parar um pouquinho, separar, que seja 3 minutinhos do dia, para você respirar, sabe? Para você viver. Deixar o celular. Ah, não, agora eu vou distrair um pouquinho. Deixa eu então distrair no celular. Não, não é no celular. A melhor distração que você realmente vai viver é você, de repente, colocar o pé no chão, você brincar com o seu cachorro, sabe? Você cantar uma música, fazer alguma coisa de fato que te agrade, Uhum. mas que não envolva celular, por exemplo, porque o celular eu acho que assim, dá gatilhos o tempo todo para nossa ansiedade. Então, Sim. atividade física em primeiro lugar. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu fico sem conseguir ir treinar um dia ou dois, isso é muito raro de acontecer, né? Mas quando isso acontece, eu percebo que eu fico mais ansiosa, né? Quando eu vou na academia e libera endorfina, eu fico muito melhor. Então, eu acho que fazer uma atividade física que te dê prazer,
e você separar alguns minutos do seu dia para você refletir, para você respirar, para você viver o mundo real. Eu acho que isso é muito importante. A gente deixou de fato, né? Deixamos. De perceber as pequenas coisas da vida. Exatamente. E se focou muito na segunda tela, né? Sim, demais. E é algo que quando a gente menos espera, a gente está fazendo, de novo. E de novo. Então, assim, é o tempo todo a gente se autopoliciar. Para não deixar que a nossa mente fique adoecida. Porque não é só o corpo, né? A nossa mente. A gente precisa estar com a mente saudável também. Olha, a gente está conversando com a Suzy aqui, né? Mas você deve estar se perguntando, mas cadê a rede social? Onde eu encontro a Suzy? Como que as pessoas te encontram no Instagram? O meu Instagram tá como Suzy, Suzy igual escreve a boneca, S-U-S-I, Suzy.bemviver. Ou se colocar Suzy Derosa, também você certamente vai me encontrar. Eu tô sempre postando ali receitas, sempre compartilhando receitas que eu consumo, que eu acho que é bacana. Tem sempre uma novidade, sempre uma produção de conteúdo ali. Sempre tem, assim, eu estou procurando pelo menos 3 vezes na semana. Às vezes acaba sendo 2, porque depende do conteúdo, exige, assim, a questão da receita, de elaborar a receita, da edição do vídeo, demora um pouco. Então eu prefiro entregar mais qualidade do que quantidade. E como que é o feedback, Suzy? Você já recebeu mensagens, por exemplo, de seguidores, né, dizendo que começaram a se cuidar por sua causa, pelos conteúdos que você publica? Como é que é essa interação com os seguidores? Olha, eu posso dizer que esse é o melhor pagamento. Sabe, quando eu recebo algum feedback, alguém falando que muito obrigada pela sua receita, que de repente a pessoa tem algum problema com lácteos ou com glúten e que aquela receita ela pôde, né, consumir algo gostoso, sabe? Assim, isso mexe muito comigo. Porque sabe quando você percebe que você de fato encontrou seu propósito? Então é o que eu falo. Não é sobre dinheiro. Dinheiro é importante. A gente precisa para pagar contas, para realizar sonhos, para se cuidar. Os boletos sempre vêm. Sempre vem. Vem, se não tem jeito. Mas assim, você perceber que você tá fazendo um bem para a pessoa, principalmente quando a gente fala de comida. Comer é uma das melhores coisas da vida. Tem um fato curioso que aconteceu nesse tempo, assim, nessa interação, de receber uma mensagem, de receber um direct, ou mesmo conhecer a situação da pessoa, de como ela era antes e agora. As pessoas, às vezes, elas não se aprofundam muito, mas assim, eu sempre recebo algum feedback, né? Teve um feedback que eu recebi de uma receita que eu fiz, que não faz muito tempo, mas que foi uma das que mais teve visualizações. A gente já passou mais de 9 milhões de visualizações, que é a torta da Suzy, né? Que é uma torta muito fácil. Uma criação autoral. Então, isso precisa ser esclarecido, né? Porque assim, a gente fala que nada se cria, tudo se copia. Algumas coisas a gente cria, Você mas adaptou, na verdade. Eu adaptei. Eu vi uma receita e aí eu fiz as minhas adaptações e eu dei o nome de torta rústica da Suzy, porque ela é meio rústica mesmo. E aí uma pessoa que ela é empreendedora, ela passou a fazer essa receita para servir no empreendimento dela, no negócio dela. E tava assim bombando, tava todo mundo gostando muito. E ela agradeceu. E teve uma outra pessoa que fez também essa torta, porque o filho dela, ele não podia consumir nenhum tipo de farinha e era aniversário dele. E ela não sabia o que fazer. E aquela torta foi assim, tipo, nossa, caiu do céu. E ela agradeceu, ela mandou foto de uma mesa muito bonita com que ela fez a torta e fez um outro doce para o filho dela que era aniversário. Então você vê a satisfação da pessoa. É algo realmente que não tem preço, que eu me sinto muito realizada, sabe? Quando eu vejo esses feedbacks positivos. E quais são as maiores dependências dessas pessoas? O que elas mais procuram quando vão até uma rede social desse tipo de conteúdo? Elas procuram receitas fáceis. Do dia a dia. Com o que tem ali em casa. Com o que tem em casa. Muitas pessoas hoje estão procurando receitas sem glúten, né? E muitas pessoas também procuram receitas sem lácteos,
né? Assim, não pode conter leite de origem animal. Sim. Então, eu procuro, inclusive, é muito curioso, porque apesar dos feedbacks positivos, sempre tem os negativos também. Na verdade, não é nem feedback negativo, são pessoas que estão ali só para criticar, né? Os haters. Isso. Ela não faz nada que Nada. agregue, mas ela quer criticar quem faz. Mas eu já aprendi a lidar. E às vezes, as pessoas comentam assim, você posta um bombonzinho que vai apenas 3 ingredientes, que é fácil de fazer, mas não vai açúcar. Aí a pessoa vai lá e fala que as calorias que tem um bombom daquele, que é melhor comer um doce da padaria. Só que as pessoas não entendem que nem tudo é sobre calorias. Uhum. Não é sobre calorias. Eu não posto lá na bio do meu Instagram, não fala ali que são receitas para você emagrecer. Fala que são receitas saudáveis. E ser saudável não significa você Exato. ter uma restrição de calorias. Não é sobre isso. E aqui, fazendo justiça, a gente, antes que alguma nutricionista vier brigar com a gente, pessoal, a gente está conversando aqui sobre qualidade de vida, sobre o estilo de vida com a Suzy, e é diferente, a gente não está se atrevendo em outras questões mais clínicas, e sim de como foi a virada de chave da Suzy e como ela fez questão de empreender de uma forma saudável, né? Exatamente, é sobre isso. É sobre inclusão. Não é sobre exclusão. É engraçado, porque quando a gente fala assim, ó, eu posto uma receita e falo, essa receita é uma receita vegana. A falta, às vezes, de informação faz com que a pessoa já vê aquela receita com maus olhos. Ela acha que o que é vegano não é bom. ruim, não presta. E não é. Um exemplo do que é vegano e que todo mundo ama, batata frita. Por que é vegano? Porque não tem nada de origem animal. É apenas isso, gente. Então, eu procuro fazer receitas inclusivas por pensar nas pessoas que, de repente, são alérgicas a oleaginosas, alérgicas a lácteos, tem problema com glúten, é celíaca. Mas quem não tem nenhuma restrição com esses alimentos, elas também vão poder consumir. Então, não é sobre exclusão, é sobre inclusão. Uma comida que todos podem comer e gostosa. Olha que bate-papo gostoso aqui, hein? Deu fome, viu, Suzy? Depois você vai lançar uma receita bacana, que simples e rápida. Por falta de tempo, porque eu deveria ter trazido, banana caramelizada no forno micro-ondas. Essa eu ensino a você. Brincadeira. Brincadeira. É bom também. É bom também. Mas de repente com açúcar mascavo, Sim. Uma banana da terra. Por que banana não? normal, dá pra fazer, claro. Perfeito, gente. Tá tudo certo. Exatamente. Ô, Suzy, pra fechar, e a gente vai encerrando aqui nosso bate-papo, né? A gente queria dar aquele empurrãozinho, né, para quem está nos assistindo, nos ouvindo também pelo Spotify, quer começar, mas ainda não tem um ponto de partida, né? Na sua opinião, e aí buscando muito a tua experiência de vida, de como você virou essa chave, primeiro passo o primeiro passo de uma forma mais simples e possível para quem quer sair do sedentarismo, assim como eu. Então, vamos lá. Eu vou falar como foi para mim, porque eu acho que é muita gente, na verdade, sim. né? Que é difícil. A questão da atividade física, para mim, eu falo que é essencial, que é prioridade na minha vida. Alimentação e atividade física são realmente, de fato, prioridade. Para você ter uma noção, eu sou uma pessoa que eu não me importo com moda, eu não me importo com carro luxuoso, não. Mas para mim... Você escolheu suas prioridades. As minhas prioridades, exatamente. E eu não abro mão de ter uma alimentação gostosa, saudável, porém gostosa. E a atividade física, que não é todo dia também, que eu vou falar para você, principalmente agora no frio, que, ai, que delícia que eu vou treinar. Mentira. Eu vou, por quê? Eu sei que eu amo comer. Então, eu preciso treinar. Menina, nem fale. Eu saio umas 4 e pouquinho de casa pro meu primeiro compromisso e eu passo em 2 academias, né? Olha, é um castigo. Eu tenho que olhar para as 2 academias no meu trajeto, né? E eu percebo que o pessoal tá ali malhando firme. Sim. Já às 4 horas da manhã. Eu Exatamente. Falei, só Jesus na causa. Senhor, me dê forças. Suzy. É difícil. Eu falei para você, né, que eu passei a treinar de manhã naquela ocasião do meu pai doente. E eu, desde então,
eu só vou na academia pela manhã. Só que nesse frio que tá fazendo, eu sou uma pessoa que eu sinto muito frio. Para mim tem sido muito difícil, muito difícil. Então, às vezes, eu vou pela manhã, mas não tão cedo como eu ia. Uhum. Às vezes eu vou à tarde, tudo bem, hoje eu consigo, né, ter essa flexibilidade de horário. Mas assim, se eu trabalhasse, tivesse um horário ali fechado, das 8 às 18, às 19, eu com certeza eu ia dar um jeito de ir ou antes ou depois, eu não ia deixar de fazer. Porque, Bizarra, o que que eu penso? Que é assim, se você quer viver mais, mas ter qualidade de vida, Exato. em algum momento você vai ter que fazer, sabe? Porque tem gente que fala assim, ai, minha avó morreu com 100 anos e ela bebia, fumava e nunca fez nada. A gente não tem que se apegar às exceções, né? A gente tem que pensar que você Não é porque ela viveu 100 anos que você vai viver 100 anos. Exatamente. Exato. E mesmo eu me alimentando É. bem e treinando, significa também que eu vou viver Também. 100 anos. Mas a minha Mas eu viver parte... hoje, viver hoje com qualidade de vida. Exatamente. Então, você ter autonomia, eu fico pensando... Eu fico vendo, eu em casa, quando às vezes eu preciso fazer alguma coisa que requer um pouco mais de força, e eu não preciso depender do meu marido, que às vezes não está em casa, Uhum. ou às vezes ele precisa de mim, porque ele precisa de força para alguma coisa, e eu sou uma mulher que eu tenho força para fazer, e isso é muito bom. Sabe, você teve só lembrando daquele caso que teve da enchente, que muita gente morreu, que destruiu No a cidade sul. no sul, Uhum, isso. sim. Eu vi uma pessoa comentando que é verdade, que assim, ali muitas pessoas acabaram morrendo por falta de preparo físico. Então, é claro, a gente não vai viver a vida pensando que vai acontecer, mas assim, é para você refletir. É. Se de repente você tem um preparo físico para ter uma força para segurar em alguma coisa, enfim, gente, atividade física, você ter autonomia para você agachar, para você levantar, principalmente quando você estiver mais velho, isso eu acho que é algo que depende só de você. Agora me conta e seja muito sincera. Ai, meu Deus. Academia. Quanto tempo de academia a gente tem que fazer para pegar gosto? Essa bendita academia. Fala para mim, como você conseguiu fazer da academia um hábito e falar assim, eu amo academia. Olha, Bizarra, eu vou falar a verdade. Até hoje eu falo que, na verdade, a gente não gosta de treinar. Não, na verdade, eu gosto. Sim. Mas não é todo dia que eu estou afim. Hoje foi um dia que eu fui Na força do ódio. e treinei meia boca. Entendi. Mas eu fui. Hoje era o que tinha para eu fazer, o que dava para fazer. Mas eu falo que é assim, a constância leva a resultados. E o resultado te faz ter a constância. Então é um ciclo vicioso, como tudo na vida. Tudo na vida que você vai fazendo, você vai se aperfeiçoando. Não é? Quando você começou lá atrás, você muito provavelmente tinha seus medos, suas inseguranças. Hoje, para você já é muito mais fácil o seu trabalho. Então, é como tudo na vida. Eu falo assim, faça um antes e depois de você. Eu vou focar. Durante 3 meses eu me comprometo a ir à academia e treinar, dar o meu melhor dentro da minha realidade. Tira uma foto, você, seu corpo, para você. E aí faz certinho, procura se alimentar melhor, sem restrição, sem ser radical, nada disso de, eu vou cortar o açúcar para sempre, não vou mais. Não, gente, reduz, porque esses radicalismos não são sustentáveis. Você não vai conseguir sustentar isso há muito tempo. Você pode emagrecer 10 quilos em um mês, mas e o método? E depois de um mês, o que vai acontecer? Então, eu falo, tira uma foto do seu antes, vá na academia durante pelo menos 3 meses, se alimente melhor, beba mais água, procure dormir melhor. E aí, depois desses 3 meses, tira uma outra foto. Eu duvido que você não vai ter nada de resultado. E isso vai ser a inspiração que você vai ter para você continuar. E começar no seu tempo. No seu tempo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo. Lembrando que nós também, cada um de nós temos um biotipo, né? Cada um, a gente, às vezes, por isso falando de redes sociais, às vezes a gente vê aquela musa fitness com um corpo maravilhoso e tal, e a gente se inspira, mas a gente não pode querer buscar o resultado que ela tem. Eu sou uma pessoa que aparentemente sou magra, mas eu tenho um problema sério. O quê? A barriga.
que eu sei que acumula gordura em todo mundo. Mas assim, eu sempre fui magra antes de treinar, mas eu tinha uma barriga que não era compatível com o meu corpo. Então, hoje eu parei de me inspirar, de ficar olhando, consumindo muito conteúdo de mulheres que eu acho que eu tenho um corpo lindo, que tem mais volumes, porque eu sei que eu não vou alcançar. E mesmo porque em tempos de inteligência artificial, tem isso também, exatamente. nem tudo que reluz é ouro. é ouro. Então, a gente precisa ter essa consciência. Aí entra, né, a questão do cuidado com a saúde mental. Sim. Porque senão a gente vai querer buscar algo que é inatingível, que é inalcançável, e aí vem a frustração, e aí isso desmotiva também. Poxa, Suzy, que legal! E eu queria que você deixasse aqui, então, para os nossos ouvintes no Spotify, para quem está nos assistindo no YouTube, uma mensagem, né, de quem conseguiu virar a chave e hoje tenta passar um pouquinho da tua experiência, né, da tua vontade mesmo, né, de mudar um pouco pela alimentação saudável. Sim, eu assim, acho que se eu pudesse deixar um recado mais resumido possível, né, porque é um assunto que a gente começa a falar e é tanta coisa para dizer, mas você depende o resultado que você quer depende somente de você. A saúde que você precisa, às vezes, você pode achar que investir numa alimentação mais saudável é caro, mas a gente não pode pensar a curto prazo, o imediato apenas, mas sim a médio e longo prazo. O que você vai colher com isso? Porque você vai colher em algum momento. Então, não deixe esperar você, de repente, ter que fazer por obrigação, você ter que ir para academia porque o médico falou que ou você vai para academia, ou de repente, por conta de um colesterol que está muito alto, diabetes, ou uma mobilidade que seja. Então, que seja por amor, mesmo que no começo não seja tanto amor assim, sabe? Mas você vai se sentir orgulhoso. A gente sente orgulho da gente, sabe? Quando a gente finaliza um treino, quando a gente olha o resultado dos seus exames, você vê que tá tudo ok. Quando você adoece, quando eu tive dengue, que eu fui no hospital e eu não tinha sintomas, assim, o meu corpo não estava ruim. E aí a médica falou para mim, isso é porque você treina, você se alimenta bem, você bebe bastante água. Então você vai adoecer, quem treina, quem se alimenta bem também adoece. Mas com certeza os sintomas são mais probabilidade leves. dos efeitos serem maiores. Exatamente. Quando eu tive Covid, a mesma coisa. Então, é um investimento. É um investimento que você faz. Investimento, a palavra é essa. É isso, porque você colhe, né? E o investimento requer paciência. Ótimo. Não tem jeito. Bom, e que as pessoas vão encontrar no seu conteúdo, então, além das receitas, dicas, conta um pouco pra gente desse movimento no Instagram. Bom, eu, muito em breve, né, eu vou trazer mais novidades, porque eu quero estudar mais a fundo sobre alimentação integrativa, funcional, para realmente mostrar para as pessoas a funcionalidade dos alimentos. Não é apenas sobre comer. Eu falo que tem uma diferença entre se alimentar e se nutrir, né? O que a gente consome que está nutrindo o nosso corpo. Então, lá no Instagram, Suzy Bem Viver, você sempre vai ter uma motivação. Às vezes nos meus stories eu posto um pouco do meu treino também. As receitas, eu gosto muito do feedback dos seguidores, o que estão buscando para eu produzir mais conteúdos que possa realmente, de fato, agregar. Então, receitas gostosas, panquecas, bolos, comida salgada, comida doce, sobremesa, tudo que você imaginar e que realmente dá para encaixar na sua dieta, mas de uma forma gostosa, porque eu falo que ninguém quer comida saudável se não for gostosa. E no meu Instagram você encontra as duas coisas. Instagram? Suzy Derosa, Suzy Bem Viver. Suzy Derosa falando aqui no Consicast. Que papo gostoso, hein? E altamente inspirador, livre de carboidrato, sódio e outras coisas mais. Nada disso. Suzy, obrigado pela participação aqui no Consicast. Eu que agradeço, foi um prazer. E a você, obrigado pela audiência. Até um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.